Bom, eu escrevi uma apresentação para um livro de ginástica e nessa apresentação eu falo sobre as disciplinas que são tidas como propedêuticas, né? No estudo do trível e do quadrívio. Eu não sou um especialista na área, mas durante muito tempo eu levei em consideração a imagem de duas árvores, cujos troncos se entrelaçam, simbolizando as artes liberais. E ali você vê com toda clareza que antes do trivium, os jovens, as crianças, os jovens, eram submetidos à prática da ginástica e da música. A ginástica entendida como as modalidades que levam as crianças e os jovens a se adaptarem ao ar, ao solo, à água e adquirirem noções de pugilato, certo? Então, quais são essas modalidades? O atletismo, a adaptação ao solo, por meio de deslocamentos, saltos. A ginástica, sobretudo, ao ar, né? Já que na ginástica há saltos, aterrissagens, balanços, né? A natação, a água e as artes marciais dão, então, ao jovem as noções de combate, ok? Então, veja, o jovem, durante anos, né, por meio dessas modalidades esportivas, criava o que os antigos chamavam de análogos corporais necessários para que ele exerça seus ofícios, né, tenha uma vida intelectual saudável, né, tenha perseverança na fé. Veja, as virtudes eram adquiridas por meio dessas modalidades esportivas e não apenas ouvindo histórias, narrações. Do outro lado, você tem a música, não entendida como aquela disciplina do quadrívio, mas a arte das musas. Tudo aquilo que gera admiração, maravilhamento, espanto. E aí você tem a escuta, declamação de poesias, né, de histórias, o canto, a observação dos astros, enfim. Tudo que leva o jovem a se conectar com a realidade, aquilo que afina o coração do estudante. Então você tem todo esse universo poético, né? Porque na ginástica a criança vai então acumulando ali, adquirindo padrões de movimento. E esses padrões depois são combinados e geram combinações. Essas combinações geram sequências assim infinitas de movimento. E de outro lado, né, o desenvolvimento da linguagem, da imaginação, a capacidade de cantar, e todos os processos se davam por imitação sem reflexão. Isso é algo importante, tá? Que é o que não ocorre hoje, infelizmente, no ensino de nosso país. A criança tem de emitir uma opinião a respeito de um assunto que ela acabou de aprender, né? Veja, antes as crianças simplesmente imitavam sem reflexão. Por quê? Para acumular uma série de conteúdos e depois esses conteúdos seriam tratados no trível e no quadrívio, né? No outro patamar. Aí o jovem já buscaria o porquê de tudo aquilo que ele acumulou. É mais ou menos o que o Olavo diz, né? A digestão sem alimento gera úlcera, certo? Então você precisa primeiro dessas experiências poéticas para depois abstraí-las, para depois descobrir a razão desses conteúdos. De alguma forma o senhor coloca então como propedêutico ou preliminar a própria aquisição de repertório intelectual, a questão da ginástica e da música. Com certeza, com certeza. Por exemplo, fala-se muito em analfabetismo funcional, eu falei sobre a leitura e destaquei que um dos componentes da fluência em leitura é a prosódia. Quando você trabalha a prosódia, você começa a se deparar com elementos que são comuns à música, não é? O ritmo, a melodia, né? As alturas. E hoje você percebe que, em geral, há muita gente que não consegue distinguir a qualidade de voz falada da de voz cantada, né? E é claro que isso acaba comprometendo a compreensão textual, né, dessas pessoas, certo? Por quê? Porque você não vai ler com uma boa prosódia.
né? Pegue bons cantores. Aquelas crianças antigamente que praticavam nas escolas, né, eram submetidas à prática coral. Eu não sei se você já viu, se você conhece o método Kodály, né? Foi muito adotado por escolas católicas. Há vídeos na internet belíssimos, né? Eu não sou adepto dessa metodologia, né? Mas é impressionante como que no processo de alfabetização, né, de escolas que adotavam essa abordagem, as crianças aprendiam a cantar, a solfejar e a ler ao mesmo tempo. Ou seja, a leitura e o canto eram comuns, né, no período de alfabetização. Tá entendendo? Porque há correlações. És a könyvek. Korán kelni, énekelni, nincsen annál vígabb semmi. Megtanulnak olvasni betűt és kottát egyszerre. Pedig énekeljétek el a dalt vidáman, frissen, szöveggel. Zöld erdőben, zöld erdőben, ellesemédes nótája, zöld erdőben, zöld mező, ellesemédes nótája, én vadarának. Veja, quando eu falo aqui de tomar consciência dos fonemas, você sabe o que é um fonema? Uma representação abstrata de padrões articulatórios de fala. Veja que há uma base muscular por trás de tudo. Então, primeiro você precisa dominar o seu corpo, por meio dessas modalidades, né? E depois você precisa aprender a falar e a cantar. Então, essa base motora é desconsiderada na educação. Falamos muito de conteúdo, de conteúdos que são inadequados, né? A doutrinação. Tá, então vamos tirar todos os conteúdos inadequados dos materiais didáticos. O que restará? Essa é a grande questão. Tá certo? Então, são modalidades importantes, mas entenda que o governo hoje sofre porque quer simplesmente explicitar para as crianças as relações entre letras e sons. Então, imagine eu aqui propondo, né, a implementação de artes liberais na rede pública de ensino. Você sabe o que é um desenho estereotipado? Você sabia que há linhas pedagógicas que proíbem crianças na pré-escola de pintarem, né, um desenho concebido por uma outra pessoa? Que elas têm de desenhar espontaneamente? Esse é o assunto do momento.
Que argumento? Hã? Ah, que você deve respeitar a liberdade, a autonomia da criança, né? É aqueles romantismos pedagógicos. A criança não pode ir lá, por exemplo, realizar atividades de grafismo na pré-escola, onde já se viu, isso é um absurdo. Preparar uma criança para a alfabetização no Brasil, na pré-escola, é algo absurdo para certas linhas. E aí você vai para as evidências científicas e você encontra várias pesquisas que mostram a correlação entre o desenvolvimento da linguagem na primeira infância e o sucesso ou o fracasso, né, das crianças no período de alfabetização formal. Só um exemplo. Crianças de 2 anos de idade que se beneficiam da leitura partilhada, da leitura em voz alta feita pelos pais, aos 4 anos têm um nível de linguagem mais elevado e aos 6 aprendem a ler com mais facilidade. Tá certo? Então veja como tudo começa muito cedo, né? É aquele caminho lindo, né? A criança primeiro ouve para depois falar e depois aprende a ler e a escrever. Porque a escuta está para a leitura, assim como a fala está para a escrita, né? Esse é o caminho natural. Mas há linhas que discordam disso. Acham que as crianças não devem, né, traçar letras aos 3 anos de idade, aos 4 anos de idade. Não podem pintar um desenho simples e assim por diante.